Família da fé, boa noite a todos. Que a sua noite seja de proteção, seja de libertação, de livramento, e que o Espírito Santo, que pairava sobre as águas, seja derramado sobre a sua vida, sobre o seu coração, onde quer que você esteja agora. Aí, aonde você estiver me assistindo agora, que você seja abraçada, acolhida pelo Espírito de Deus que está com você nessa noite. Bom, eu quero orar pela cura, por você que precisa da cura divina agora. A oração de hoje é por você que foi desenganada pelos médicos, por você que os remédios não estão resolvendo de nada, você que já fez uma cirurgia, 2, 3 e nada resolveu, nada adiantou, você que precisa da ajuda divina, da ajuda de Deus. Os recursos humanos, os tratamentos, os remédios, as cirurgias não resolveram. E aí, na sua cabeça, vem o seguinte pensamento: agora eu vou morrer. Se nem os médicos podem me ajudar, quem vai me ajudar? E eu sei que a sua fé está abalada, eu sei que a sua fé está enfraquecida porque você não vê a cura. E quando você ouve um relato, um testemunho de uma pessoa que foi curada, você diz assim: por que isso não acontece comigo? Por que acontece com as pessoas e não acontece comigo? Só que hoje vai acontecer com você. Hoje, o milagre de Deus vai acontecer com você. Eu quero que você que está agora me assistindo, eu quero que você una a sua fé com a minha. Não importa se você é católico, evangélico, espírita, a sua denominação, a sua religião, para mim não importa, e nem para Deus. Mas a sua fé importa. Então eu quero que nesse momento a sua fé se una com a minha fé. Então imagina a sua fé unida com a minha. Inclusive, eu posso unir a minha fé com você. Eu posso unir a minha fé com você. Se sim, eu quero que você escreva agora: eu creio na minha cura. Eu creio, mas escreve agora. Se é um familiar que está doente, então você escreve: eu creio na cura, e escreve o nome da pessoa. Se é um ente querido, eu quero que você escreva: eu creio na cura do fulano, na cura do ciclano. Porque eu vou orar agora e eu tenho certeza, essa dor, esse câncer vai desaparecer, essa hemorragia vai parar, essa infecção vai sair, sabe? O seu corpo não está aceitando os medicamentos para poder levantar a sua imunidade. A partir de agora, a sua imunidade vai se levantar e você vai se sentir vivo, você vai se sentir forte. Eu tenho certeza que nesse momento da oração, um milagre da cura vai acontecer agora. Escreve: eu creio na cura, na minha cura. Deixa escrito para a oração que eu vou fazer agora. Só que antes de eu orar, eu quero entregar para você um versículo bíblico no livro de Marcos. Olha só, livro de Mateus capítulo 8, Mateus 8. Antes de orar, eu tenho que entregar essa palavra para você. Mateus capítulo 8, versículo 3. Antes de orar, eu quero entregar esse versículo, mas eu quero fazer um pedido. Inclusive, eu quero desejar, seja bem-vindo você que entrou agora no nosso canal, você que está assistindo hoje pela primeira vez essa oração. Me chamo o pastor Raul Nascimento. Todos os dias eu tenho orado aqui às 18 horas pela cura, pela libertação, pela edificação espiritual, pelo renovo, pela união das famílias, pela restauração da vida sentimental. Todos os dias nós temos orado para vencer as batalhas espirituais
e trazendo sempre uma palavra edificante. Então você que entrou no nosso canal hoje, seja bem-vindo, e eu quero fazer um pedido especial, você que ainda não é inscrito. É gratuito, você não precisa pagar nada, mas é importante que você se inscreva, por quê? Porque você já entra automaticamente na minha lista de cobertura espiritual. O que é cobertura espiritual? É aquela pessoa que está sempre orando por você. É aquele apoio espiritual, aquele amigo espiritual. Isso é uma cobertura. Alguém que se une a você em oração e intercede a Deus e pede proteção, libertação pela sua vida e a sua família. Então, se você que não é inscrito, se inscreva agora. É só você clicar aqui, inscreva-se e faz o seguinte, por favor, dê o seu gostei. É importante que você dê o gostei, porque o YouTube entende que é um conteúdo produtivo, edificante, e ele envia para outras pessoas. Então, não só você vai ser curado com essa oração, como através de você, quando você curte, quando você compartilha essa oração, outras pessoas também são curadas. Inclusive, se você puder agora, mas tem que ser antes de eu orar, e antes de eu entregar o que eu quero entregar esse versículo, clica aqui em compartilhar e envia essa oração para 3 pessoas que estão entre a vida e a morte. Pessoas que estão no hospital, pede para elas ouvirem essa oração. Envia agora. Você vai salvar uma vida. Inclusive, essa pessoa vai ser grato a você pelo resto da vida, pelo que você está fazendo. Então, compartilhe, clicou aqui embaixo para compartilhar, compartilhe essa oração com 3 pessoas que estão doentes, que estão desenganadas. Compartilhe. E aí depois você envia um áudio falando para elas, olha, não se trata de religião, não se trata de nenhum tipo de preconceito, é oração a Deus, é oração à fé. É invocando o Deus Criador dos céus e da terra. Mateus capítulo 8, o que me chama atenção nessa palavra, e Jesus mandou entregar a você, fala acerca de um leproso. Os leprosos, eles eram proibidos de viver na sociedade. Eles viviam num lugar separado. Se ele se aproximasse de alguém, ou alguém se aproximasse dele, eles eram apedrejados até a morte. O leproso, ele não vivia em meio à sociedade, ele vivia afastado de tudo, de todos. O leproso hoje é aquela pessoa que cometeu um erro, que cometeu uma falha, que foi discriminado ou sofre algum tipo de discriminação, seja ela qual for a discriminação, não é boa, não é saudável. Leproso significa aquelas pessoas que estão sendo discriminadas por algum tipo. E por isso elas se isolam, por isso elas vivem afastadas, por isso as pessoas não se aproximam. O filho, inclusive existem filhos que foram abandonados pelos pais, pais pelos filhos, maridos que foram abandonados pela esposa e esposa que foram abandonados pelo marido. E eu sei que eu estou falando com você que os seus amigos se afastaram de você de tal forma como se você carregasse no corpo uma lepra, uma discriminação. E aí, quando ele se aproximou de Jesus, ele fez a seguinte pergunta para Jesus. E eis que o leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e perguntou: Senhor, se quiseres, pode me curar? Porque ele não sabia se Jesus queria ou não curá-lo. Então ele disse: se o Senhor quiser. E a resposta que Jesus deu a esse leproso, ele dá a você nessa noite. Jesus, estendendo a mão, disse: eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. O que me chama a atenção
é a prontidão de Jesus. Jesus não perguntou por que ele havia contraído a lepra. Jesus não perguntou se ele era leproso desde a infância. Jesus não fez nenhum tipo de questionamento. Jesus não perguntou qual era a sua religião, qual era a sua cidadania, qual era a sua opção sexual. Jesus não fez pergunta nenhuma, apenas disse: eu quero. Estendeu a mão e a lepra foi removida. Jesus mandou dizer isso para você. Ele quer. Ele quer a sua cura. Ele está dizendo para você: eu quero. Seja curado. E eu sei que nesse momento agora, a cura acontece. A cura acontece agora. Coloca a mão no local da dor. Aonde é a dor? Punha a sua mão no local da dor agora. Coloque aí. Jesus, maravilhoso. Espírito Santo glorioso. Jesus, o Senhor é o mesmo de ontem e hoje. Assim como o Senhor estendeu a mão e tocou no leproso, mas não se podia tocar no leproso, mas o Senhor tocou. Quer dizer, o Senhor não fez nenhum tipo de discriminação, de acepção. Não. O Senhor tocou no leproso, sem querer saber o porquê, o para quê, se era maldição, se era proveniente de um pecado. O Senhor não fez questionamento, o Senhor tocou nele. Então toca agora essa pessoa que foi desenganada pelos médicos, essa pessoa que está com os dias contados pela medicina. Humanamente falando, ela tem poucos dias de vida. O rins paralisou, o pulmão está contaminado, a sua pressão não normaliza, o câncer está tomando todos os órgãos. A quem não tem paz de espírito, essa pessoa está sendo espreitada pelo o anjo da morte. A morte está próximo dela. Mas quando o Senhor tocou naquele leproso, o Senhor se aproximou dele e a lepra saiu. Quer dizer que quando o Senhor toca, aonde o Senhor toca, a vida, a libertação, a cura, a paz, a perdão. Então toca nessa pessoa agora. Aí onde você está agora, o Jesus que ressuscitou dentre os mortos, ele toca no seu pulmão, sinta ele tocar no seu intestino, no seu estômago, nos seus rins. Você vai sentir ele tocando na articulação, nos ossos que foram quebrados. Você vai sentir ele tocando e juntando os ossos, colando osso no osso. Você vai sentir agora ele tirando essa dor de cabeça, essa dor nas pernas, dor que nem a morfina conseguiu cessar. Jesus toca em você, ele tira essa dor agora das suas pernas, das suas mãos. Ele cura você agora. Ele diz sim, eu quero, seja curado. Mas ele não só cura o teu corpo, ele cura a sua alma. Essa ansiedade, essa angústia, ela sai de você. A morte te deixa. E no tocar de Jesus, a vida entra em você. Receba a vida dele. Ele diz, eu vim para que tenham vida. Então a vida dele entra em você. O amor, a disposição, o ânimo, a alegria volta.
sinto um alívio na sua alma, no seu corpo. Eu sei, o milagre da cura aconteceu. Faz o que você não podia, levanta os braços, as mãos, as pernas, movimente o seu corpo, faça o que você não podia agora, porque Jesus te cura. Ele tocou em você e Ele te cura agora. Ore comigo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Levanta suas mãos se você pode e diga: obrigado, Jesus, por me curar. Obrigado por curar o meu familiar. Obrigado por me ouvir. Obrigado por me curar. Respire fundo. Amém. 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 Diga amém. Jesus não fez acepção de pessoa. E Jesus não faz isso. Jesus não causa divisão ou separação. Ele tocou no leproso, sem querer saber qual era a religião, a filosofia, a ideia do leproso, ainda sabendo que era proibido tocar no leproso. E ele tocou em você, eu sei que ele tocou. E sei que a partir de agora, você recebeu vida e a vida de Jesus dentro de você. A vida dele está dentro de você. Não deixe de compartilhar essa oração. Fez bem para você, vai fazer bem para essa pessoa também. Então compartilhe essa oração. Eu volto amanhã às 18 horas aqui orando com você, mas eu quero convidar todas as famílias e pessoas de Garanhuns, Pernambuco. Porque no dia 23 de outubro, 7 horas da noite, será na Câmara Municipal, no auditório da Câmara, nós estaremos fazendo uma conferência poderosa. Vai ser uma noite de poder, uma noite de cura, de libertação, de abrir das portas. Será uma noite completa. E eu estarei realizando uma ativação. Você não tem noção do poder que há na ativação. Quando o poder de Deus é ativado dentro de você, tudo muda. Significa dizer que se não houve mudança no teu casamento, na tua finança, na tua família, porque não houve essa ativação. Mas eu sou religioso da A, B, C ou D, não houve. E eu vou aí com essa missão de ativar o poder de Deus dentro de você. E o que eu faço para participar? Aqui embaixo está o meu WhatsApp. Envie o seu nome porque as vagas são limitadas. Então garanta já o seu lugar. 23 de outubro, Pernambuco, em Garanhuns. Família, que noite maravilhosa, que oração abençoada. É um prazer muito grande ter você aqui comigo, tá? Eu me sinto honrado de ter você todos os dias orando comigo. Na verdade, você não ganhou um pastor, mas você ganhou um amigo pastor. Você pode estar certo disso. Qual a diferença do amigo e do pastor? Eu vou falar do amigo. É aquele que quando você mais precisa, está do seu lado. Eu quero ser seu amigo. Posso ser seu amigo. Posso ser
então você ganhou um amigo. Conte comigo, meu WhatsApp está aqui embaixo, o que você precisar, me mande mensagem, ou áudio, ou ligue, eu estou aqui para somar com você. Boa noite.